vamos estudar a lição. Chegamos à metade da nossa lição, nós e os demais. Estamos estudando sobre o concílio dos judeus com os gentios e a pregação do evangelho para todo o mundo. Isso tudo sendo presidiado pelos discípulos de Jesus deixados aqui nesse mundo, a pregação do evangelho. Hoje vamos começar as curiosidades da semana, então fique atento, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, roda a vinheta e vamos para o assunto de hoje. Vamos falar sobre Paulo e Barnabé e o quanto eles foram importantes, nesse concílio de mudança de opinião redirecionada aos judeus cristãos. Então, Paulo e Barnabé tiveram que sair da sua viagem missionária, estavam muito longe, para vir para Jerusalém. E aí, para contar o quê? Para contar que o que eles estavam fazendo estava evoluindo, estava indo tudo bem, graças a Deus. Pois se aquilo acabasse, que é o que aconteceria se continuasse aquele julgamento de só quem poderia ser cristão, aqueles que praticassem as leis cerimoniais dadas como Deus a Moisés e de Moisés ao povo de Israel. Isso provocaria a desunião do evangelho de Paulo e Barnabé na sua viagem missionária. E aí ia contra o que eles estavam pregando para os gentios, que era a salvação para todos por meio da fé e da graça. E aí eles foram, colocaram suas opiniões e deu tudo certo para continuar na sua missão, Mas se o pessoal não tivesse ouvido, entre eles Pedro e Tiago, posteriormente eles nem iam voltar mais para os lugares, porque não ia adiantar, não ia mais residir da mesma igreja cristã. Isso tudo aconteceu porque as cerimônias judaicas apontavam para o sacrifício ao Filho de Deus, Era como se fosse um sacrifício relacionado a Jesus. Mas eles não entenderam de que esse sacrifício já estava completo quando Jesus morreu e ressuscitou por nós. Pois lembra que eles não acreditavam, os saduceus, os fariseus, não acreditavam que Jesus ressuscitou? E aí? Já não gostavam de Jesus, morto, ainda mais ressuscitado. E aí mostrou que eles estavam cegos e não entendiam que o sacrifício já estava feito. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi por cada um de nós, para que o sacrifício venha ser por meio dele e para ele, de uma forma para todos. Então essa foi a importância de Paulo e Barnabé para o concílio. Vamos falar da Assembleia em si que aconteceu. Então a Assembleia ela foi redigida por Tiago. Esse Tiago era irmão de Jesus, olha só. Aqueles mesmos irmãos que perseguiram se voltaram para o caminho do seu irmão, do seu mestre Jesus. Esse foi Tiago, um dos grandes homens ali da igreja nova cristã, sem ser Tiago o discípulo, e sim Tiago o irmão de Jesus. Muito interessante nessa curiosidade. E aí, isso aconteceu por causa dos fariseus, supostamente, por causa dos fariseus, que desceram da Judéia sendo novos cristãos, pois para eles não adiantavam batizar as pessoas, transformar a vida, as pessoas impactar, mas aquela pessoa não ir para a cultura judaica, nas leis cerimoniais, como uma delas, a circuncisão. E ele não estava praticando, e aí para eles estavam indo contra os princípios divinos, sendo que eles não estavam entendendo que isso já era passado. Já era parte do Velho Testamento, mas não do Novo Testamento. É tudo uma questão de opinião e de perspectiva. E aí que os fariseus cristãos entenderam meio que errado, E aí Pedro fala sobre o fardo daqueles homens que estavam falando isso. O jugo era que Pedro se referia às leis cerimoniais que eles estavam carregando, Não estavam querendo largar a sua cultura pré-judaica para a nova cultura cristã. Não estavam entendendo e tentando largar, eles não estavam conseguindo, Aí a reunião aconteceu para isso, para mudar a perspectiva, a opinião
e a forma correta de seguir a Deus nessa nova era, a nova era cristã, seguindo os princípios divinos e sendo movidos pelo Espírito Santo. Esta era a forma de mensagem para o mundo. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Estamos finalizando o make-off, aprendemos algumas curiosidades. Muito obrigado por o Senhor sempre nos ensinar da maneira correta. Em nome do Senhor Jesus, amém.